estamos de volta aí com mais um bloco do Missão Saúde na TV. E para você que chegou aí agora, nós estamos falando de um assunto muito importante, de utilidade pública, viu? Que é sobre a vigilância sanitária. Qual o papel da vigilância sanitária na sociedade? E estamos aqui com o Dr. Daniel Soares, que é advogado e coordenador da vigilância. Já explicou um pouquinho aí no primeiro bloco e nós vamos continuar. Doutor Daniel, a gente já falou, o senhor já falou sobre o papel, sobre o que é a vigilância sanitária, mas, de fato, quais são assim, os estabelecimentos que precisam dessa autorização da vigilância sanitária? Tem uma linha, como que é isso? Sim, o nosso Código Sanitário prevê os estabelecimentos que são vinculados à necessidade dessa licença. A gente pode dar o conceito, para a gente generalizar. Todo estabelecimento que tem relação, cuja atividade tem relação direta ou indiretamente com a saúde, ele precisa ser monitorado pela vigilância sanitária. Então, vamos citar como exemplos, diretamente pela saúde, que são os hospitais, laboratórios, centros médicos, radiologia, diagnóstico médico, as funerárias, os cemitérios. A gente pode falar também as clínicas de estética e de beleza, de bronzeamento. Então, todos esses serviços aí têm ligação direta com a saúde. Os que têm ligação indireta com a saúde. A área de alimentos, dos supermercados, das lanchonetes, porque você, se ingerir algum produto, algum alimento que esteja contaminado, você pode ter um agravo à saúde. Então, por isso também, a gente também monitora essas atividades. Além, obviamente, da saúde do trabalhador, como é que ele está trabalhando, se ele realmente está sendo atendido a todas as suas exigências com relação à sua saúde física e mental dentro do ambiente de trabalho. Verificar também a parte das infecções hospitalares nos hospitais, isso também a gente monitora. Então, toda essa gama de estabelecimentos que eu posso citar aqui como bares, restaurantes, lanchonetes, cemitérios, crematórios, funerárias, os supermercados, como eu já falei, os hospitais, as clínicas, os laboratórios, distribuidoras de medicamentos, farmácias, drogarias, distribuidoras de produtos e equipamentos hospitalares, também precisam da licença, enfim. Todos esses estabelecimentos, eles necessitam da nossa licença sanitária para a gente poder estar monitorando. Praticamente aí, gente, a cidade toda precisa da vigilância sanitária. Agora eu fiquei curiosa aí, doutor. Me fala um que não precisa da vigilância sanitária. Me bateu essa dúvida agora, viu? Posso falar. Por exemplo, os escritórios de contabilidade, escritório de advocacia, esses produtos de atividades agrícolas, essas lojas de materiais e equipamentos agrícolas que saiu um pouquinho. Antes era de competência da vigilância, mas já tem algum tempo que foi direcionado para a Deparar e para a Secretaria de Agricultura. Então, alguns estabelecimentos, sim, não são competentes da vigilância sanitária. E assim, é necessário a renovação dessa licença da vigilância sanitária? Tem um período, quanto tempo, que pode ou não renovar? Como que funciona? Porque tem muitas pessoas aí que eu sei, que acham que tirou uma vez, não precisa mais renovar. É isso mesmo? Então, pertinente a sua pergunta. Aí. Muito bem, para a gente esclarecer. Bom, a licença sanitária ela tem validade de 1 ano. Ela tem uma data pré-determinada de acordo com o nosso Código Sanitário para o seu vencimento, que é todo dia 31 de março de cada ano. Então, se você tirou uma licença, você vai requerer uma licença sanitária hoje, nós estamos no mês de agosto. Ela vai vencer no dia 31 de março do ano que vem. Ela não vai vencer em agosto do ano que vem, porque o nosso código ele prevê uma data pré-determinada de vencimento. Então, de entrada hoje, ela vence no dia 31 de agosto do ano que vem, e o próprio código determina que com 120 dias antes do vencimento da licença, você já pode dar entrada, você já deve dar entrada na renovação da sua licença, porque você precisa da licença para funcionar, o nome já diz, licença sanitária de funcionamento. Então, você precisa dela para funcionar. Aquele estabelecimento que eu citei aqui, que não tem licença, já posso até dar uma sugestão, procure a gente para requerer sua licença, porque você já está funcionando de forma irregular, porque você precisa dessa licença para exercer a sua profissão ou o seu ofício. E como deve proceder, Porque eu sei que sempre ficam as dúvidas, As pessoas nem sempre, vamos dizer assim, têm a instrução, Apesar da maioria saber, de fato, que precisa dessa liberação. Mas
por exemplo, eu preciso, né, da autorização da vigilância. Como é que eu faço para requerer isso? Né? Quais são as documentações necessárias, né, para que eu possa solicitar a autorização? Bom, nesse ano de 2022, nós abrimos outros canais de atendimento. Antes era só lá mesmo, na sede, onde as pessoas iam, se direcionavam até lá, no atendimento, o qual funciona de 8 da manhã até às 18 horas, sem horário de fechamento para o almoço. E lá nós atendemos, então, aquele interessado que quer receber a sua licença. Ele vai preencher um requerimento que nós já temos lá impresso e, juntamente com esse requerimento, ele vai juntar alguns documentos que também são documentos simples, são os documentos da empresa, CNPJ, os documentos dos sócios e o documento da empresa, né, o contrato social da empresa, e uma taxa que a gente emite lá, que é a taxa de licenciamento. Aqueles estabelecimentos que não precisam de responsáveis técnicos, que são os estabelecimentos, geralmente, que não têm ligação direta com a saúde, eles não precisam de responsável técnico. Mas aqueles que têm ligação direta com a saúde precisam do RT, e aí eles precisam juntar os documentos desse responsável técnico também. São documentos simples que você protocola. Após o protocolo desses documentos, vai uma equipe até o local para fazer vistoria, para verificar se as condições sanitárias são satisfatórias para a emissão da licença. Uma vez isso constatada, a licença é emitida e aí a sua licença vence no próximo dia 31 de março daquele ano. Sempre ficar atento, né, com essas datas, porque às vezes acontece das pessoas não se atentarem ou guardarem a licença, né, não deixar exposto. Isso. E aí, quando vão lembrar, já é com a fiscalização, né, Daniel? Verdade. E aí, quando chega lá e é ruim, né? É chato isso, bem chato, né? Mas tá, aí já veio aqui a pergunta. Vamos dizer que a pessoa passou desapercebido e ela, né, não se atentou, não botou fixado lá, esqueceu. Vocês chegam lá no estabelecimento, e aí? Fecha? Não. Como que funciona aí? Vamos lá. Só para concluir, eu falei que a gente abriu nesse ano alguns canais de atendimento e eu falei que anteriormente era esse atendimento presencial. Já temos hoje o atendimento por telefone para poder prestar informações, que é o telefone 3323-2020. E temos também o atendimento por e-mail, que basta mandar o e-mail para divisa.sms@marabá.gov.br, que nós prestamos todas as informações. Você pode digitalizar esses documentos que eu falei e mandar via e-mail, que a gente abre o processo assim. Então, hoje você pode protocolar o seu requerimento de licença sanitária sem ter a necessidade de ir até a vigilância sanitária utilizando o correio eletrônico. Sobre a sua pergunta, o próprio Código Sanitário ele informa que a licença deve ser afixada em local visível ao público, para o público que frequenta o seu ambiente, ele possa constatar que ali aquele ambiente foi licenciado, fiscalizado, está sendo monitorado pela vigilância. Quando você esquece de fazer isso, você tem a licença ali guardadinha, tranquilo. A autoridade sanitária, quando vai fazer uma fiscalização, a primeira coisa que ele pergunta para o proprietário do estabelecimento é se ele tem a licença sanitária. Ele vai apresentar, e ele não tendo a vigilância sanitária, essa licença sanitária, como aconteceu hoje, como acontece todos os dias, a equipe ela é orientada a notificar o estabelecimento para ir até a vigilância sanitária e requerer essa licença. Geralmente um prazo de 5 dias é o dia que nós damos nesse caso, porque basta ele se deslocar até a vigilância ou então mandar o e-mail requerendo essa licença e aí inicia-se o processo de licenciamento sanitário, ele começa a ser monitorado pela vigilância. Então, não corre nenhum risco de interdição na primeira abordagem. Agora, se depois de notificado ele não cumpriu com a notificação naquele prazo que foi estipulado, aí sim ele pode estar passivo de uma outra penalidade mais grave que pode chegar até a interdição do estabelecimento. Certo. E quais são assim, as atividades de estabelecimentos de serviços de saúde que carecem de alguma autorização especial além da vigilância sanitária? Tem isso mesmo? Sim. Eu falei anteriormente, quando eu falei do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, que a Anvisa ela é responsável para emitir umas licenças também, umas autorizações de funcionamento. E aí esses estabelecimentos de saúde, que são distribuidoras de medicamentos, distribuidoras de produtos médicos hospitalares, que a gente chama de correlatos, né, ou então produtos para a saúde, drogarias, esses estabelecimentos, eles
carecem de uma licença especial da Anvisa. A Anvisa quer monitorar por causa desses produtos que são dispostos no mercado, então eles querem também fazer esse monitoramento dessa atividade, e aí essa empresa precisa ter essa autorização especial da Anvisa. A autorização de funcionamento da empresa, a gente chama de AF, que é a autorização de funcionamento da empresa emitida pela Anvisa. Isso aí é fácil também, basta entrar no site da Anvisa, requerer, juntar os documentos, assim como a gente tem feito isso agora pelo e-mail, e a Anvisa, depois de 30 dias, tem que dar uma resposta com a publicação no Diário Oficial dessa AF. Então, isso que seria a autorização especial, né? Isso, e além autorização da especial. vigilância sanitária, também Perfeitamente. Diretamente lá da Anvisa, não é isso? E é importante ressaltar que a nossa licença, ela é condicionada a essa licença da Anvisa. Então, ela vem antes da nossa licença. Certo. Daniel, se o fiscal sanitário, vamos dizer, né, constatar alguma irregularidade sanitária, o que pode acontecer com aquela empresa que fora flagrada, né, cometendo a infração? Bom, vai depender muito do tipo de infração, né? A vigilância sanitária é orientada a avaliar o risco sanitário. Se o risco sanitário for leve, baixo, a penalidade ou o ato administrativo seria só de uma notificação para orientar, para dizer como tem que ser, para que ele pudesse então fazer o que tem que ser feito da forma correta e estabelecendo um prazo, né? Um prazo para que isso possa ser corrigido. Após esse prazo, a autoridade sanitária retorna ao local para verificar se isso foi constatado, se de fato ocorreu a adequação. Se não tiver sido adequado, aí toma uma medida mais drástica, pode sofrer uma multa, se não for tão grave, e se for muito grave, pode chegar até a interdição do estabelecimento. Então, a gente avalia o risco. Imagine, vou dar um exemplo, eu chego num açougue e eu encontro neste açougue muita carne estragada, carne mal armazenada, que não tem condições de consumo. É óbvio que eu não posso notificar um estabelecimento desse para que ele possa adequar. Né, se adequar. Não tem como adequar, ele não vai poder vender nada ali. Então, a punição para ele vai ser uma interdição. Ele será interditado até ele renovar o estoque dele para que ele possa, então, ter a qualidade do produto oferecido para a população de forma escorreita, de forma correta, para que a população possa ter um bom produto para o consumo. E no caso, né, nessa situação específica que você exemplificou, fecha o estabelecimento e vocês ficam acompanhando, é isso? É aberto um processo administrativo, ele é interditado de forma cautelar e o interditado ele tem 15 dias para apresentar uma defesa, argumentar o que ele achar interessante para argumentar, para justificar a infração cometida e requerer a desinterdição, que aí a autoridade sanitária vai julgar esse processo e vai determinar se desinterdita ou se mantém a interdição por mais algum tempo. Gente, eu acho que são informações de extrema importância, porque às vezes é igual a gente estava conversando, né? A gente sabe o que a gente visualiza ali, né? Que a gente vê ali que está aparente, né? Vamos dizer assim. Mas o que está por trás dos bastidores, a gente não imagina o que possa estar acontecendo, né, Daniel? Verdade. E eu tenho certeza que todo dia chega situações para vocês, né? No caso, hoje, a vigilância sanitária, Marabá, que é essa, né, que a gente está... até Morada Nova, tudo. Toda Isso. essa... Até a zona rural. Zona rural também. Zona rural de Marabá, A gente trabalha na fiscalização de todo o território municipal, né? Então, mês passado, a minha equipe passou um mês na zona rural, trabalhando, fazendo fiscalizações nas principais vilas da região e lá nós encontramos algumas situações, né, de infrações sanitárias, onde foi feito todo o procedimento, mas principalmente também para fazer o licenciamento daqueles estabelecimentos que lá precisam da licença. Então, a equipe esteve lá e fez. Eles fazem postos de saúde da zona rural, fazem as escolas, fazem o comércio, os estabelecimentos de saúde daquelas vilas. Então, tudo isso também é feito na zona rural, além daqui da cidade de Marabá, lógico. Ótimo, gente, o serviço é muito, viu? Nós já estamos aqui encerrando o segundo bloco, mais uma vez passou muito rápido, não saiam daí que já a gente volta com mais um bloco do Missão Saúde na TV. Drogaria São Lucas, onde você encontra uma linha completa de medicamentos e cosméticos. Nossa família cuidando da sua. Dá uma passadinha lá, fica lá na Avenida Paraíso, 1001, em frente à Praça da Liberdade. Lá tem o melhor atendimento para você.